Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula vai ser sobre fisiologia do sistema urinário e, como sempre, vamos iniciar com o nosso caso clínico. Hoje nós temos aqui Judite, canina, SRD, 8 anos, chega para atendimento. O tutor relata que ela está perdendo peso, está tomando muita água, polidipsia, tem êmese, está apática e urinando muito, poliúria. Ao exame físico, nota-se desidratação, mucosas pálidas e com lesões pontuais, pressão arterial sistólica de 180 milímetros de mercúrio e rins palpáveis e pequenos. Ao avaliar esse caso clínico, nós temos algumas informações importantes. Correto ou não? Já conseguiram descobrir quais são? Isso mesmo, a perda de peso. Esse animal está perdendo peso. Também está tomando muita água. Está urinando muito. E, apesar de tomar muita água, ele está com uma desidratação, né? Porque está urinando muito, está perdendo água pela urina, está perdendo água pelo vômito, que é a êmese. E o que mais chama a atenção aqui? Tá? Isso mesmo, mucosas pálidas também chama a atenção. Esse animal ele demonstra, a princípio, uma certa anemia. Aqui nós temos outra informação importante. A pressão desse animal está a 180 milímetros de mercúrio e cães deveria ser, no máximo, 150. Né? Diante desses sinais clínicos, nós temos que pensar em várias possibilidades. Vocês vão ver mais para frente, na disciplina de clínica médica, que quando o animal está perdendo peso, tem polidipsia, tem poliúria, esses sinais clínicos podem levar a desconfiar de uma insuficiência renal, de uma diabetes, de um hiperadrenocorticismo, de SARDs, né? Mas, nesse caso desse animal, o fato dele estar perdendo peso, está tomando muita água, está urinando bastante, tem desidratação, parece ter uma anemia e está com uma pressão alta, esse animal ele tem características de um animal com insuficiência renal. Ao avaliar os exames desse animal, nós, então, podemos ter como informações, no hemograma, as hemácias estão com um valor de 3.520.000, sendo que o valor referência é de, no mínimo, 5 milhões. O hematócrito, que é uma informação importante, né, que está relacionada à quantidade de hemácias em relação ao volume de plasma, nós temos aqui 23% de hematócrito, sendo que o mínimo deveria ser 37%. Outra informação importante é a hemoglobina, que aqui no animal está de 8,1 gramas por decilitros e deveria ser no mínimo 12. Os outros parâmetros estão mais ou menos dentro do esperado. Portanto, no eritrograma, chama atenção a questão da série vermelha. Há uma diminuição nessa série vermelha. Isso aqui está de acordo com as mucosas pálidas do animal, porque esse animal está com uma anemia, ok? Quando a gente avalia o restante do hemograma, o leucograma desse animal, os valores estão mais ou menos dentro do esperado. Plaquetas também está mais ou menos dentro do esperado. Agora, a série bioquímica aqui nos mostra creatinina e ureia. Creatinina e ureia são duas substâncias tóxicas que devem ser eliminadas pelo rim. Elas estão presentes no sangue e quando passa pelo rim, essas substâncias são eliminadas. O valor de creatinina que esse animal teve foi de 4,6 miligramas por decilitro na corrente sanguínea. E ele deveria ter, no máximo, 1,5. O valor de ureia foi de 201, ele deveria ter, no máximo, 60.
Portanto, a gente observa que os valores de ureia e creatinina estão aumentados. Esses valores aumentados de ureia e creatinina, associado a essa anemia e associado aos sinais clínicos desse animal, leva a crer que ele realmente tem uma insuficiência renal. Outros exames poderiam ser feitos para confirmar? Poderia, né? Mas a princípio já são suficientes para um diagnóstico de uma insuficiência renal, ok? Esse animal está desidratado, tem mucosas pálidas. No atendimento desse animal, esse animal poderia receber uma fluidoterapia, né? Ou seja, fluido, vocês sabem que é uma solução composta de água e íons. Isso iria resolver um pouco a questão da desidratação desse animal, favoreceria a eliminação das substâncias tóxicas, ureia e creatinina, pela urina, né? Então, essa é uma forma de você tentar melhorar o estado geral do animal. Alguns animais podem precisar de transfusão sanguínea. Então, esse animal aqui, ele está recebendo uma transfusão sanguínea por conta de uma insuficiência renal e que ele desenvolveu uma anemia em consequência da insuficiência renal. Ok? Bom, relembrando um pouquinho da função renal e da anatomia renal. Vocês se lembram que os rins são órgãos duplos, direito e esquerdo. A partir de cada rim surge um túbulo que é o ureter. Esses ureteres, direito e esquerdo, desembocam na vesícula urinária. A partir da vesícula urinária ou bexiga surge um outro túbulo que é a uretra. E essa uretra desemboca na abertura peniana ou vaginal. Ok ou não? Quando a gente aprende lá no prézinho sobre rim, nós aprendemos que o rim tem função de filtração. Ele filtra. E essa é uma função que é muito importante para o rim. Ele filtra para eliminar substâncias tóxicas, por exemplo. A ureia e a creatinina, que a Judite tinha alto, é decorrente da filtragem no rim. Então, uma função do rim é filtragem. Mas nós temos aqui absorção de metabólitos úteis, excreção, síntese, excreção, né? Função de excreção de substâncias, síntese de renina, que está relacionada ao controle da pressão arterial, síntese de eritropoetina, que está relacionado à produção de hemácias, né? Portanto, olha só, síntese de renina, pressão arterial, eritropoetina, produção de hemácias. O nosso animal lá, ele estava com pressão arterial aumentada, estava com anemia, ok? Outra função renal, regulação do volume do líquido corpóreo e regulação do equilíbrio ácido-básico. Então, existem várias funções relacionadas ao sistema urinário, ok ou não? Esses rins são órgãos duplos, como eu falei, e anatomicamente existem características específicas de acordo com a espécie. Um carnívoro, um suíno, um equino, um bovino, existem diferenças na estrutura anatômica desses rins. A fisiologia não muda, apesar dessa estrutura renal anatomicamente ter as suas características específicas, fisiologicamente esses rins não mudam. Do ponto de vista histológico, quando a gente avalia um corte do rim no microscópio de luz comum, nós observamos que esse rim, que aqui está, aquele formato de feijão que a gente aprende no prézinho, né? Esse rim ele tem uma região central chamada de região medular e uma região periférica chamada de região cortical. Então ele se divide em região cortical e região medular. Nessa região cortical do rim, existem aqui unidades fundamentais chamadas de néfrons. Esses néfrons, que está aqui, esses néfrons, eles iniciam a sua formação na região cortical e adentram para a região medular, ok? Esses néfrons é onde ocorre a formação da urina. Essa urina é formada nos néfrons, é coletada pelos cálices renais, chega na pelve renal e se direciona para o ureter, e do ureter vai para a vesícula urinária. Os néfrons, onde ocorre a formação da urina.
do que é composto um néfron? Um néfron é composto de um glomérulo, então glomérulo renal. A partir do glomérulo renal surge um túbulo, que é o túbulo contorcido proximal. Esse túbulo contorcido proximal, ele continua com um sistema em alça, chamado de alça de Henle. E aqui nós temos o ramo descendente da alça de Henle. Depois nós temos o ramo ascendente da alça de Henle. Terminando a alça de Henle, tem-se o túbulo contorcido distal, e esse túbulo contorcido distal desemboca no túbulo coletor. Ok? Então, essa é a estrutura do néfron. Existem entre 600 e 800 mil néfrons por cada rim no nosso paciente. Desculpa. A formação da urina, ela é dependente de vários mecanismos. Então, aqui nós temos o néfron, novamente, começando pelo glomérulo. Aqui no glomérulo é uma região onde a arteríola aferente entra no glomérulo, dá origem a vários capilares, e depois esses capilares dão origem à arteríola eferente que sai do glomérulo. Portanto, o sangue chega pela arteríola aferente, circula dentro dos capilares que estão nos glomérulos, e esse sangue sai pela arteríola eferente. Quando ele está circulando pelos capilares, ocorre a filtração. Então, a filtração glomerular é uma primeira etapa do processo de formação da urina. Esse filtrado glomerular, ele vai passar pelos túbulos contorcidos proximais, alça de Henle, distal, até chegar no coletor, mas durante a passagem por esses túbulos pode haver a reabsorção tubular. A reabsorção nada mais é do que a retenção de determinadas moléculas importantes, como, por exemplo, glicose. Quando há a filtragem da glicose, a glicose não pode ser liberada pela urina, então ela é reabsorvida, assim como aminoácidos, assim como alguns íons, então ocorre a reabsorção. Também, em alguns momentos, esse sangue que está circulando pelos capilares e arteríolas renais, esse sangue pode ainda eliminar substâncias direto nos túbulos, que é o que a gente chama de secreção tubular. Portanto, a filtração glomerular, mais a secreção tubular, mais a reabsorção tubular, é que dá origem à urina, porque ao final desse percurso todo, quando se chega no ducto coletor, essa urina ela vai chegar ali na região da pelve renal, onde a urina está pronta para ser eliminada. Ok ou não? No glomérulo renal ou corpúsculo renal, o que é essa região? Então, aqui nós temos a região do glomérulo renal. Esse glomérulo renal, ele é formado por uma lâmina parietal. Então, essa parte aqui que forma a parede do glomérulo é a lâmina parietal. Então, aqui nós teríamos a lâmina parietal, ok? Esse espaço interno é o espaço glomerular, também chamado de espaço de Bowman, né? Essa cápsula também é chamada de cápsula de Bowman, mas aqui nós vamos ter então um espaço glomerular. Nesse espaço glomerular, nós vamos ter o preenchimento desse espaço pelos capilares. Então, a arteríola aferente, ela chega com o sangue, esse sangue vai circular dentro desses capilares e esse sangue vai deixar o glomérulo pela arteríola eferente, ok? Esse glomérulo, de um lado nós vamos ter a entrada dos vasos sanguíneos e a saída desses vasos. Do outro lado nós vamos ter o início dos túbulos. Esse túbulo que inicia, ele seria então o túbulo contorcido proximal. Ok? A filtragem ela vai acontecer aqui no glomérulo, então o sangue vai chegar, passar pelos capilares, vai ocorrer a filtração desse sangue, e nesse espaço aqui, que é o espaço glomerular, esse espaço nós vamos ter o acúmulo desse material filtrado.
Esse material que foi filtrado, que é o líquido filtrado pelo sangue, esse filtrado glomerular, ele vai sair do glomérulo, entrando no túbulo contorcido proximal, e dali ele vai adiante. Correto ou não? Esse filtrado glomerular, ele tem uma constituição muito semelhante à do plasma. Ele tem íons como cloreto, como fosfato, né? Mas ele tem ureia, ele tem glicose, ele tem moléculas de até 70 kilodaltons. Então, a constituição desse filtrado glomerular é muito semelhante ao plasma sanguíneo que está aqui circulando, né, dentro do vaso sanguíneo. Ok ou não? Ao avaliar no microscópio de luz comum, aqui nós temos então, né, do ponto de vista histológico, aqui nós vamos ter então o glomérulo. Esse glomérulo ele tem essa lâmina parietal, portanto, né, a lâmina parietal. Aqui nós vamos ter os capilares sanguíneos e a parede dos capilares sanguíneos nós chamamos de lâmina visceral. Ok ou não? Que aqui anteriormente, olha, essa seria a lâmina parietal e aqui nós teríamos, lâmina parietal, aqui na parede do glomérulo, e nessa região dos capilares, a lâmina visceral, né? Então, a lâmina visceral nos capilares, na parede dos capilares, e a lâmina parietal formando a parede do glomérulo propriamente, né? Que é o que nós vemos aqui. Então, aqui nós temos a lâmina parietal, aqui nos capilares a lâmina visceral, e esse espaço aqui é o espaço glomerular ou espaço de Bowman, e é aqui que o líquido filtrado vai se acumulando, certinho? Ao avaliar em microscopia eletrônica de varredura a região de um glomérulo, novamente nós vamos ter aqui a lâmina parietal, formando a parede do glomérulo, aqui os capilares com a lâmina visceral. Esse espaço é o espaço glomerular, onde eu falei para vocês que se acumula o líquido glomerular. Essa imagem em microscópio eletrônico de varredura que te dá essa visão em 3 dimensões, ok? Analisando a região da lâmina parietal, então aqui estão os capilares sanguíneos, que anteriormente nós víamos aqui, olha. Esses capilares sanguíneos, quando você avalia melhor como é que está organizada essa região dos capilares, nós encontramos essa estrutura. Então, os capilares sanguíneos estão presentes aqui dentro do glomérulo, e essa célula chamada de podócito, que é uma célula com múltiplos prolongamentos, ela envolve esses capilares. Então, ela vai ter muitos prolongamentos, olha aqui o prolongamento dela. Esses prolongamentos das células chamadas podócitos vão envolvendo os capilares sanguíneos. Aqui novamente, olha, nós temos, esse é um podócito, aqui está o prolongamento envolvendo, ó. Então, são vários prolongamentos do podócito que vão envolvendo os capilares sanguíneos. Olha que bonita essa aqui, ó. Aqui nós temos o podócito e esse prolongamento envolvendo os capilares glomerulares. Essa organização dos podócitos que nós podemos observar nessa figura, olha. Então, em vermelho aqui é o capilar. Esse capilar presente aqui no glomérulo é um capilar fenestrado, e nós já falamos disso anteriormente, tem pequenas aberturas na parede. Esse capilar fenestrado, ele é envolvido pelo podócito. Então, aqui está o podócito, e o podócito com vários prolongamentos, esses vários prolongamentos do podócito envolvendo o capilar. Esses vários prolongamentos dos podócitos são chamados de pedicelos. Então, tem vários pedicelos envolvendo o capilar.
O capilar, vocês se lembram, ele é formado por túnica íntima apenas. Portanto, é uma camada de tecido epitelial seguido da lâmina basal. A lâmina basal aparece aqui em azul. Então, o tecido epitelial seria aqui em vermelho e em azul a lâmina basal, porque vocês se lembram da histologia que todo o tecido epitelial, abaixo do tecido epitelial, tem uma lâmina basal. Então, ampliando, aqui nós temos a parede do capilar formada pelo tecido epitelial, né? Seguido da lâmina basal. E, grudado já na lâmina basal, vem os pedicelos. Os pedicelos. Ou seja, os prolongamentos do podócito. Certinho ou não? Essa região aqui, portanto, ela é considerada o que a gente chama de barreira de filtração. Então, aqui nós temos a barreira de filtração. Essa barreira de filtração nós observamos aqui nessa imagem ao microscópio eletrônico de transmissão. Aqui nós temos o capilar sanguíneo, a parede do capilar sanguíneo com a lâmina basal, e esses são os pedicelos, ó, os pedicelos. Essa imagem, nesse esquema, nós teríamos aqui, então, o capilar sanguíneo, aqui é o endotélio, né? A célula endotelial, que forma a camada de tecido epitelial, a lâmina basal, né? A lâmina basal, e na sequência vem aqui os pedicelos, ó, os pedicelos, que são os prolongamentos do podócito envolvendo esse capilar. Aqui, novamente, nessa imagem aumentada, nós temos, nessa região seria a luz do capilar, aqui o endotélio, a lâmina basal, e aqui nós temos os pedicelos. Nesse esquema, portanto, a barreira de filtração ela vai ser formada por 3 grandes porções. Primeiro, as células endoteliais, que tem um poro que seria as fenestrações presentes de 50 a 100 nanômetros. Aí nós temos a membrana basal glomerular, e logo depois os prolongamentos dos podócitos. Então aqui um pedicelo, outro e outro. Esse espaço, portanto, entre um pedicelo e outro, forma um poro de 30 a 40 nanômetros. Bom, essa barreira de filtração ou membrana de filtração. Vamos pensar o seguinte. Se aqui é o capilar sanguíneo, aqui nessa imagem, esse seria o capilar sanguíneo. Aqui está passando o sangue com toxinas, por exemplo, com ureia e creatinina. E a ureia e creatinina tem que chegar aqui no espaço, né? No espaço. Então tem que sair da corrente sanguínea e essas moléculas têm que ultrapassar para vir aqui para o espaço glomerular. Ou seja, tem que filtrar e essas moléculas cair aqui no espaço glomerular, ok? Como nós vemos nesse esquema, aqui está o plasma, portanto o sangue, as moléculas têm que sair aqui do sangue, têm que ultrapassar essa barreira de filtração para chegar no filtrado glomerular. Essa passagem, ela envolve a passagem pela membrana de filtração ou barreira de filtração, né? Bom, mas como que moléculas vão passar do sangue para o espaço glomerular, né? Essa passagem de moléculas, ela envolve diferença de pressão. Então, nós vamos ter diferentes pressões. Então, nós vamos ter a pressão de filtração, a pressão hidrostática capilar, a pressão oncótica capilar e a pressão hidrostática do ultrafiltrado. Correto ou não? Então, a pressão hidrostática capilar, aqui está a pressão hidrostática do capilar. A setinha está mostrando que essa pressão está alta, a pressão hidrostática do capilar está alta, ok? Essa outra pressão, pressão oncótica do capilar, ela está baixa.
E a pressão hidrostática do ultrafiltrado, essa pressão hidrostática do ultrafiltrado também está baixa. Então, a pressão de filtração, ela é uma fórmula que leva em consideração a pressão hidrostática do capilar menos a pressão oncótica do capilar mais a pressão hidrostática do ultrafiltrado. Isso vai gerar a filtração ou não. Então, isso tudo depende dos valores dessa pressão. Aqui nesse esqueminha, nós estamos vendo que a pressão hidrostática do capilar, ela é mais alta do que as demais. Portanto, tende a ocorrer a filtração. Vamos ver num exemplo. Então, aqui novamente, a mesma imagem, a pressão hidrostática do capilar, a pressão oncótica do capilar e a pressão hidrostática do ultrafiltrado. Aqui exemplos mostrando em valores. Então, a pressão hidrostática do capilar, ela está em 60 milímetros de mercúrio. A pressão osmótica, né? A pressão osmótica, ela está em menos 32 milímetros de mercúrio. E a pressão do ultrafiltrado, ela está em menos 18 milímetros de mercúrio. Professor, mas por que está negativo? Porque esse valor de pressão é a favor da filtração. A favor da filtração. Esse valor de pressão é contra a filtração. Então, valor negativo. Quando nós jogamos esses valores nessa fórmula, a pressão de filtração ela vai ser de 10 milímetros de mercúrio. Então, a filtração vai acontecer. Ocorrendo a filtração, esse filtrado glomerular, ele é formado e ele vai, então, se direcionar pelo túbulo contorcido proximal. Ok? Bom, mas qual é a velocidade? Quanto desse filtrado é formado? Isso nós chamamos de taxa de filtração glomerular, né? O sangue chegando pela arteríola aferente, circulando pelos capilares, ocorrendo a filtração de acordo com os valores daquelas pressões, formando o ultrafiltrado, o filtrado glomerular, e esse filtrado glomerular seguindo pelo túbulo contorcido proximal. Ok? Qual é a taxa de filtração glomerular? Como essa taxa de filtração glomerular é influenciada? Então, vamos lá. Esse filtrado glomerular, quando ocorre a filtração, né? Quando ocorre a filtração desse sangue, esse filtrado glomerular ele tem uma composição bastante vasta. Como eu falei, ele tem uma composição muito semelhante à do plasma. Então, tem vários eletrólitos, íons, tem produtos do metabolismo, tem metabólitos, tem substâncias tóxicas, né? Tem proteínas de baixo peso molecular, pode ter glicose como metabólito, enfim. É uma composição bastante variável e muito semelhante ao plasma sanguíneo, correto? Então vai ter albumina, não é para ter grande quantidade, né? Então a albumina deve ser retida. Moléculas com menos de 2 nanômetros são filtradas, né? Por quê? A albumina retém? Porque ela tem mais de 4 nanômetros. Né? Se a molécula estiver na forma de cátion, ela é filtrada mais facilmente. E essa filtração, essa taxa de filtração glomerular, ela está relacionada à pressão de filtração e à potência de filtração. Portanto, está relacionada com a pressão média de filtração líquida, com a permeabilidade da barreira de filtração e com a área de superfície disponível para filtração. Ou seja, qual a pressão média de filtração? A permeabilidade da barreira de filtração. Essa barreira está mais permeável à passagem de moléculas ou menos? A área de superfície disponível. Qual é a quantidade de glomérulos presentes nesse rim? Porque se houver lesão em glomérulo, esse glomérulo deixa de funcionar. E no paciente com insuficiência renal, ele perde glomérulo, tem lesões em glomérulo. Então, a área de superfície disponível diminui, assim, quando ocorre a diminuição de glomérulos.
Bom, essa taxa de filtração glomerular, ela pode ser afetada pela pressão arterial. Então, nós já falamos anteriormente no controle da pressão arterial, e quando o animal ele entra num estado de hipotensão, diminui a perfusão renal. Ou seja, diminui a perfusão renal como? Se a pressão arterial diminui, o sangue chega mais lentamente no rim, portanto, as trocas no rim diminuem. O sangue chegando numa velocidade menor no rim, diminui a perfusão renal. Isso faz com que o rim libere renina. A renina sendo liberada, nós já vimos, ela promove a transformação do angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1 é convertida pela enzima conversora de angiotensina em angiotensina 2. E a angiotensina 2, ela vai ter várias funções. Uma delas, ela vai lá nos vasos sanguíneos causar vasoconstrição. E nós já falamos aqui que a vasoconstrição é um fator que aumenta a resistência vascular periférica, portanto, aumenta a pressão arterial, né? A angiotensina 2 também vai promover a liberação de aldosterona pela glândula adrenal. E a aldosterona e a angiotensina 2, no próprio rim, vai promover a retenção de sódio, de cloreto de sódio, no rim. E como eu já falei para vocês anteriormente, se o sódio, o cloro ficar retido no vaso sanguíneo, se o rim não liberar na urina, ele fica dentro dos vasos sanguíneos, isso gera uma força osmótica que faz com que a água fique junto com esse sódio, esse cloro, aumentando o volume celular, extracelular, portanto, o volume plasmático. E o aumento do volume plasmático de plasma aumenta o volume sanguíneo, portanto, aumenta o débito cardíaco. E o aumento do débito cardíaco, o aumento da resistência vascular periférica, aumenta a pressão arterial, portanto, aumenta a perfusão renal. Daí a importância do rim no controle da pressão arterial. Essa renina liberada pelo rim quando existe uma baixa perfusão renal, ela é liberada pelas células justaglomerulares, que são essas células que ficam aqui na entrada dos capilares sanguíneos no glomérulo renal. Então, elas ficam envolvendo essas arteríolas no início do glomérulo renal, quando essa arteríola vai entrar no glomérulo. Então, essas células são as células justaglomerulares produtoras de renina, né? E aqui, novamente, o controle da pressão arterial que é feito pela renina, né? Com participação da renina. Então, a pressão arterial diminui, libera a renina, e isso vai gerar uma série de mudanças com o aumento da pressão arterial. Muito bem. Mas o controle da taxa de filtração glomerular pode ser feita diretamente por outros mecanismos. Porque, veja bem, se o rim ele começar a ter uma baixa perfusão renal, você vai ter o aumento dessa pressão. Mas, além disso, nós temos aí o reflexo miogênico participando desse controle da taxa de filtração glomerular. Ou seja, quando ocorre alterações da perfusão renal ou da perfusão glomerular, quando o sangue está chegando mais rápido ou mais lento, há um reflexo miogênico. O que é esse reflexo miogênico? Nada mais é do que a ação da musculatura lisa da arteríola aferente, que é aquela arteríola que chega no glomérulo. Então, ela chega no glomérulo, aqui está o glomérulo. Ok ou não? Aqui nós podemos observar que, numa situação onde ocorre uma alta pressão arterial ou uma hipertensão, o que nós vamos ter é que a arteríola aferente
ela sofre vasoconstrição. A vasoconstrição diminui a chegada, a velocidade de chegada do sangue no glomérulo. É uma forma de proteger esse glomérulo. E dessa forma, há uma diminuição na taxa de filtração glomerular. Né? Então, em situações de alta pressão, de hipertensão, há uma vasoconstrição da arteríola aferente, diminuindo a taxa de filtração glomerular. Por outro lado, se existir uma baixa pressão, o animal entrar em hipotensão, essa arteríola ela sofre vasodilatação. A vasodilatação é para aumentar a capacidade de filtração. Ao fazer a vasodilatação da arteríola aferente, você tem um aumento da taxa de filtração glomerular. Então, a taxa de filtração glomerular pode ser controlada pelo reflexo miogênico. Essa taxa de filtração glomerular também é controlada por um sistema de feedback túbulo-glomerular. Aqui nós temos novamente o néfron, correto? E quando há um aumento da taxa de filtração glomerular, então aqui tem um aumento da taxa de filtração glomerular, esse aumento da taxa de filtração glomerular, obviamente, vai aumentar o fluxo pelos túbulos. Então, aumenta o fluxo tubular. Aumentando o fluxo tubular, você tem aqui menor remoção de sódio e uma manutenção do sódio no fluxo tubular. Esse sódio, ele começa a aumentar nessa região chamada de mácula densa. A mácula densa é uma região de contato entre o túbulo contorcido distal e a região glomerular, que é essa região aqui. Então, essa região da mácula densa começa a ter um acúmulo de cloreto de sódio. Isso gera um aumento na captação de cloreto de sódio, que vai ter liberação de ATP, porque para haver captação tem que ter gasto de energia, então aumenta a liberação de ATP. Isso leva a uma diminuição da liberação de renina, e a diminuição da liberação da renina gera uma constrição arteriolar aferente. Então, essa arteríola aferente ela vai sofrer uma constrição, né? Vai ocorrer uma contração da célula mesangial e isso vai diminuir a taxa de filtração glomerular, né? Então, esse feedback túbulo-glomerular, ele, obviamente, é um sistema de controle muito associado ao reflexo miogênico. Ok ou não? Porque ocorre a vasoconstrição da arteríola aferente, diminuindo a taxa de filtração glomerular. Ok ou não? Isso porque houve um aumento, tudo começa com o aumento da filtração glomerular. Outros fatores que também vão controlar essa taxa de filtração glomerular. Então, a vasopressina e as catecolaminas causam vasoconstrição. Isso gera aumento da pressão arterial. Estimulação beta-adrenérgica ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Estimulação alfa-adrenérgica causa vasoconstrição. Fatores de crescimento e proteínas de dieta aumenta a taxa de filtração glomerular. Portanto, existem fatores sistêmicos que podem corroborar com uma alteração da taxa de filtração glomerular. O nosso animal, a Judite, por outro lado, além de ter uma hipertensão provocada aí pela insuficiência renal, nós vimos que ela tinha uma anemia. E a anemia da Judite era um problema na produção de eritropoetina. Por quê? Porque o rim, ele é secretor de eritropoetina, ele produz eritropoetina. Mas quando que o rim libera eritropoetina? Em que momento ele é avisado que ele precisa liberar eritropoetina? Bom, aqui nesse esquema nós podemos observar que quando o nível de oxigênio ele está normal no sangue, existe aqui uma homeostasia, né, no sangue. A quantidade de oxigênio está normal.
Se ocorrer uma diminuição nos níveis de oxigênio na corrente sanguínea, e essa diminuição, né, pode ser por hipóxia, né, uma hipóxia, que a gente chama de hipoxemia, pouco oxigênio na corrente sanguínea. Uma hipoxemia, pouco oxigênio na corrente sanguínea, derivado de uma diminuição na produção de hemácias, diminuição na capacidade da hemácia de carregar o oxigênio, né? Ou porque está tendo uma alta demanda no tecido de oxigênio. O fato é, diminuiu a quantidade de oxigênio circulante. Nesse momento, ocorre aí o estímulo para que o rim libere eritropoetina. O rim libera eritropoetina, essa eritropoetina liberada pelo rim vai até a medula óssea. Na medula óssea, ela vai estimular as células tronco hematopoéticas, e essas células tronco hematopoéticas vão dar origem às hemácias. As hemácias vão para a circulação sanguínea, começam a transportar o oxigênio, portanto, o nível de oxigênio volta ao normal. Ok? Portanto, a eritropoetina produzida no rim, ela é de extrema importância, porque ela vai estimular a produção de hemácias na medula óssea. Quando essa eritropoetina chega na medula óssea, ela vai atuar em células chamadas células tronco hematopoéticas, ok? Aqui nós temos um exemplo da eritropoetina se ligando no receptor de eritropoetina nas células tronco hematopoéticas. Então, essa eritropoetina foi produzida no rim, liberada na circulação sanguínea e chegou lá na medula. Chegando na medula, se liga em receptor de eritropoetina. Esse receptor de eritropoetina é um receptor ligado à proteína G, e ele ativa um sistema chamado de sistema JAK-STAT. Esse sistema JAK-STAT, ele é um sistema sinalizador que chega até o núcleo dessas células tronco hematopoéticas, e aqui vai ocorrer a alteração da expressão gênica nessas células, ativação de genes, transcrição, tradução, e isso vai gerar um estímulo para essa célula se transformar em hemácia. Então, esse é o mecanismo que a eritropoetina faz. Ele se liga em receptores na membrana das células tronco-hematopoéticas, estimulando essas células tronco-hematopoéticas a se transformarem em hemácias, para ir para a circulação, carregar o oxigênio e normalizar os níveis de oxigênio sanguíneos. Quando o animal está com uma insuficiência renal, como era o caso da Judite, ela libera menos eritropoetina. A liberação pequena de eritropoetina estimula pouco essa medula. Estimulando pouco essa medula, produz poucas hemácias. Tendo poucas hemácias, anemia. Lembra-se, o nosso animal tinha 3.500.000 hemácias e o normal era no mínimo 5 milhões. Bom, mas como saber que esse rim está funcionando ou não? Existem formas de você avaliar a função renal. Como nós vimos, a Judite foi dosado ureia e creatinina no sangue dela. Ao dosar ureia e creatinina, você sabe se esse glomérulo está funcionando bem. É só ureia e creatinina que a gente pode dosar para saber se o animal está com um problema renal? Não, tem outras moléculas que a gente pode dosar também. De onde vem a ureia e creatinina? Então, aqui, um passo do metabolismo de aminoácidos, que vocês com certeza viram em bioquímica. A arginina mais a glicina forma a ornitina mais o guanidoacetato, que dá origem à creatina. A creatina, pela ação da creatina quinase, forma fosfocreatina, e a fosfocreatina, quando é usada no metabolismo energético para formar ATP, acaba originando a creatinina. Então, a creatinina é produto do metabolismo de aminoácidos,
acontece no fígado a produção de creatinina e essa creatinina deve ser eliminada pelo rim porque ela é uma substância tóxica que fica na circulação sanguínea. No caso da ureia, a ureia vocês se lembram também que ela vem do metabolismo de proteínas. Então, quando proteínas ocorre o catabolismo proteico, a quebra de proteínas, forma-se amônia. A amônia ela vai para o ciclo da ureia, formando ureia. Correto? A ureia também é tóxica e ela deve ser eliminada pelos rins. Nesse quadro, nós podemos ter alguns exemplos de situações onde há elevação dos níveis de ureia no sangue do animal, né? Então, existem causas extra-renais, pré-renais, renais e pós-renais. Então, o animal que tem aumento da síntese, ele tem uma hemorragia gastrointestinal, ele está comendo muita proteína, a dieta dele está muito rica em proteína, ele pode ter aumento de ureia, né? Se o animal começar a ter degradação proteica, febre, trauma, aplicação de glicocorticoide, tetraciclina, pode gerar catabolismo proteico. Isso gera aumento de ureia. Quando é pré-renal, diminuição do fluxo renal, hipotensão, desidratação. Renais, quando 3/4 ou mais dos néfros estão afuncionais. E quando é pós-renal, ruptura ou obstrução do trato urinário. Aqui nós temos nessa tabela os fatores não renais que aumentam a concentração de ureia, que é o nitrogênio ureico, e de creatinina. Então, creatinina e ureia, em estados de desidratação, hipovolemia ou choque, o animal pode ter aumento de ureia e creatinina. Então, perceba que ele está com aumento de ureia e creatinina, mas é só porque ele está desidratado, está com uma hipovolemia ou um estado de choque. Não necessariamente ele tem uma alteração renal. Quando é só ureia, pode ser uma hemorragia. Quando é creatinina aumentada, pode ser por cromógenos não creatínicos, oxihemoglobina, corpos cetônicos em excesso, carotenoides, excesso de vitamina A e C, né? São algumas situações. O que se espera encontrar no animal que tem uma insuficiência renal? Quando a gente tem uma insuficiência renal no animal, o hemograma espera-se que ele esteja diminuído, então o hemograma esteja alterado numa insuficiência renal crônica. Na insuficiência renal aguda, ele pode estar normal, tá? Mas na insuficiência renal crônica, o hemograma está alterado, que é o que a gente tinha na Judite, certo? O tamanho dos rins, pequenos na insuficiência renal crônica, lembra que a Judite eram rins palpáveis e pequenos? Volume urinário, na crônica, poliúria, polidipsia. Então, urina muito, toma muita água, característico de insuficiência renal crônica, né? Condição corporal ruim, ele tinha perda de peso, ok ou não? Então, a Judite, ela se enquadraria na insuficiência renal crônica pelas características avaliadas nessa tabela. Bom, a concentração de certas substâncias no soro ou plasma pode ser alterada pela função renal, né? Então, aqui nessa tabela nós vemos algumas substâncias como ureia e creatinina, água, fosfato, cloreto de sódio, potássio, cálcio e assim por diante. E quando a função está perdida, quando há uma perda da função renal, o que a gente tem? E quando tem uma anormalidade, qual seria a anormalidade que poderia estar relacionada? Certo ou não? Então, a quantidade dessas substâncias, a presença dessas substâncias, elas podem ser afetadas pela função renal. A dosagem de ureia, ela é muito importante e ela é um fator importante no diagnóstico do animal, né? Então, dosar ureia, creatinina, fosfatase alcalina são bastante importantes. Esse gráfico mostra que a dosagem da ureia
quando usada para medir a função renal, ela pode trazer alguns erros, alguns equívocos. Então, aqui ele mostra nesse gráfico a dosagem de ureia e a taxa de filtração glomerular. Então, nós temos aqui nitrogênio ureico, ou seja, a quantidade de ureia em miligramas para cada 100 ml. Aqui nós temos a taxa de filtração glomerular em porcentagem. Então, vamos pensar. Você avalia um animal, faz o exame de ureia dele, e o exame de ureia dele deu aqui, né, perto dos 70, né, perto dos 70. Se ele deu perto de 70 na ureia, a taxa de filtração glomerular dele está 12,5%. Se a ureia deu 40 ou próximo de 40, a taxa de filtração glomerular dele já está em 25% apenas. Ou seja, o rim só está conseguindo filtrar 25%. A função renal é de 25%. Ele já perdeu 75%. Correto? Se a ureia der em torno de 20, 20 e pouco, a taxa de filtração glomerular dele é de 50%. Para ele ter 100% de função renal, se a taxa de filtração glomerular dele for de 100%, a ureia dele tem que estar um pouco mais de 10. Então, nem sempre, aqui seria o normal da ureia. A ureia teria que ser até 30 e poucos, né, nesse gráfico. O animal, quando ele tem aqui uma taxa de filtração glomerular de 25%, a ureia dele já está mais alta. Ok ou não? Então, nós observamos que não há uma correlação entre a taxa de filtração glomerular e a quantidade de ureia. Uma forma da gente avaliar a taxa de filtração glomerular e saber se ela está realmente acontecendo é fazer a depuração plasmática ou clearance de creatinina. Não é uma forma muito usada na veterinária, mas vem crescendo o uso desse parâmetro. A taxa de depuração da creatinina ou taxa ou clearance de creatinina leva em consideração a quantidade de urina produzida em 24 horas. Então, olha só, um cão de 40 quilos apresenta a creatinina de 1 mg por decilitro e após 1 hora produziu 30 ml de urina, a qual apresenta a creatinina de 200 mg por decilitro. Então, a taxa de depuração da creatinina, ela leva em consideração quanto de creatinina tem na urina, 200 mg por decilitros na urina, leva em consideração o volume de urina em 1 hora, correto? E o peso do animal. E, por último, leva em consideração a quantidade de creatinina no sangue do animal. Então, ele leva em consideração a creatinina na urina, quanto está aparecendo na urina, quanto está no sangue, isso em relação ao volume de urina, o tempo, que é de 1 minuto, e o peso do animal. Então, aqui nós temos um valor de 2,5 ml por minuto. Essa seria a taxa de depuração plasmática ou taxa de filtração glomerular. O intervalo para cães é de 3 a 6 ml por minuto. Então, esse animal, nesse exemplo, ele estaria normal, 2,5 ml por minuto. Correto? Então, essa é uma forma de você descobrir qual é a taxa de filtração glomerular, ou seja, a taxa de depuração plasmática ou clearance de creatinina. Ok? Para terminarmos, uma atividade para vocês desenvolverem ao longo desses dias. Faça uma pesquisa buscando a relação do fator natriurético atrial e o controle da taxa de filtração glomerular. Ok? Busquem saber o que é o fator natriurético atrial, onde ele é produzido e como ele faz o controle da taxa de filtração glomerular. Espero revê-los em breve. Bons estudos!